Vamos de entrevista. Nós estamos agora, então, em contato com Bruno Luitigardes, que é cirurgião plástico. Ele nos fala sobre as pessoas em pós-operatório que devem redobrar os cuidados neste período de quarentena. Bom dia, doutor Bruno. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Bom dia, tudo bom? Bom dia aos ouvintes. Tudo bem? Tudo ótimo. Doutor, como é que está sendo essa questão do pós-operatório das suas pacientes? Então, a gente tem no pós-operatório um momento em que o corpo está voltado para a recuperação cirúrgica. E com isso, as pessoas podem ficar mais suscetíveis a uma infecção e a ter um agravamento dessa infecção. Então, se esses pacientes, teoricamente, ele pode ser mais grave. Então, a gente tem que tomar um cuidado maior ainda para evitar esse contágio. Com isso, a gente pede para os pacientes fazerem um isolamento maior, né? Ficar bastante em casa. No pós-operatório, geralmente, elas recebem atestado, então elas podem se ausentar do trabalho, mesmo aquela pessoa que não poderia fazer o teletrabalho, por exemplo. E aí, pelo menos 14 dias de pós-operatório em casa, sem receber visitas, tá? E tomando as recomendações, usar as máscaras quando for necessário sair, tá? Então, são pós-operatórios um pouco mais complicados agora nesse período. Doutor, por conta, então, da pandemia, as cirurgias que já estavam marcadas, elas devem acontecer ou é melhor esperar um pouquinho, adiar? Em relação a isso, logo no começo houve uma posição do Ministério e da Agência Nacional de Saúde de que as cirurgias eletivas, que são as cirurgias que não têm urgência, emergência, deveriam ser postergadas. Então, elas deveriam ser adiadas para um período posterior. Por conta, principalmente, de um medo de que essas cirurgias acabassem ocupando o sistema de saúde e fazendo com que houvesse, então, uma superlotação, uma dificuldade no atendimento. Agora, nesse momento, a gente observou que existe espaço para algumas cirurgias eletivas, porque o sistema de saúde não se esgotou ainda. Então, foram liberadas cirurgias eletivas, desde que você tome cuidados específicos para diminuir o risco da contração do coronavírus e, ao mesmo tempo, para diminuir o risco de que esse paciente acabe ocupando um leito de UTI ou um leito mais grave. Doutor, eu imagino que suas pacientes ficaram ali cheias de dúvidas, né, com relação à cirurgia, ao pós-cirúrgico e tal. Quais foram as dúvidas mais frequentes com relação ao Covid das suas pacientes? A dúvida mais frequente é se o Covid vai ser mais grave porque eu fiz a cirurgia. Então, as pacientes perguntam isso, porque elas têm medo de pegar o vírus após a cirurgia e isso é um fator de agravamento. E isso é, sim, possível numa cirurgia que cause uma resposta metabólica muito grande, que é a resposta de cicatrização, a resposta do corpo para causar essa cicatrização. Quando essa cirurgia causa uma resposta muito grande, o organismo vai voltar essas energias para a cicatrização. E por isso ele vai ter menor capacidade, pode, né, teoricamente, ter uma menor capacidade de combater essa infecção, diminuindo, então, o sistema imunitário, essa resposta do sistema, que poderia agravar. Outra dúvida é a que você já perguntou, se ela deveria ou não adiar essa cirurgia. Em princípio, a gente adiou todas as cirurgias e agora a gente está voltando aos poucos, seguindo as recomendações da sociedade, para fazer as cirurgias mais espaçadas, cirurgias menores, os atendimentos, né, sempre de máscara, tá? E evitar no pós-operatório o atendimento presencial na clínica. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco também dos cuidados necessários, então, para o paciente que está no pós-operatório em casa, né? O senhor falou da questão da imunidade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que a pessoa consegue fazer em casa, então,
para diminuir qualquer possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus? Primeiramente, os cuidados gerais, né, com qualquer cirurgia. O paciente deve aí fazer o repouso que for recomendado pelo seu cirurgião, ter uma alimentação balanceada no pós-operatório, que inclua todas as vitaminas, né, bastante verduras, vegetais, para ter essas vitaminas para recuperação. E a energia também, que ele é necessário para essa recuperação, manter uma boa hidratação e cuidados com as cicatrizes, né, os curativos que são necessários. Mas, além desses cuidados, ela deve ter cuidados para evitar o coronavírus. Em primeiro lugar, não receber visitas, pelo menos no período de 14 dias, é ideal não receber visitas que não sejam absolutamente necessárias. A gente faz um acompanhamento em casa, então pode o médico se deslocar até a casa do paciente para evitar que ele tenha que se deslocar até a clínica, que também seria um fator de risco para ele se contaminar. Estando em casa, sozinho, o paciente pode lavar a mão com frequência, porque isso diminui a chance de se infectar, porque a gente vai ter entrada de coisas em casa. Você vai comprar um alimento e ele vai chegar, então você pode higienizar esse alimento na chegada, e você pode se contaminar se você não lavar sua mão com frequência por conta dessas entradas de objetos. Doutor, o senhor falou que vai seguir as recomendações aí da Sociedade Brasileira de Cirurgia. O senhor acredita que alguma cirurgia específica vai mudar os procedimentos de pós-cirúrgico? Por exemplo, a lipo, a gente sabe que algumas pacientes precisam fazer drenagem, quer dizer, uma pessoa de fora para fazer massagem ali na paciente. Cirurgias assim podem mudar os procedimentos ou não? Então, podem sim. A gente tem quase todas as cirurgias plásticas, a gente precisa indicar uma drenagem linfática, as massagens para recuperação, que vão melhorar o edema, o inchaço, diminuir a formação de fibrose. Como você falou, isso é especialmente importante na lipoaspiração, na lipoescultura. Então, quando essas pacientes, a gente pode atrasar um pouquinho a realização das drenagens linfáticas, mas, ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar com um profissional que a gente conheça e que vai ser testado para o COVID, que vá na casa do paciente, por exemplo, para fazer essas drenagens de máscara. Tá? Mas a gente pode, sim, postergar as drenagens em alguns casos. Doutor, no caso, né, do pós-operatório, em que a paciente ela é, então, diagnosticada ou tem a suspeita ali da Covid-19, no pós-operatório há a medicação, né? Essa medicação, ela é alterada, ela é suspensa? Como fica essa questão de medicação e também quando a paciente é diagnosticada com a Covid-19? Então, no caso de diagnóstico de Covid-19, a prioridade, obviamente, vai ser o tratamento da Covid, né? Mas o paciente que está tomando um antibiótico pós-operatório profilático ou um analgésico, um anti-inflamatório, ele não precisa suspender esses medicamentos, porque não tem nenhuma comprovação de que os medicamentos causariam agravamento da Covid, tá? Quando for necessário algum tratamento para a Covid, então, se o paciente for internado e for prescrito algum tratamento específico dentro do hospital, o médico vai acompanhar e vai saber as interações medicamentosas ou a necessidade de suspender os medicamentos que ele estava tomando para a profilaxia pós-operatória, profilaxia da dor ou de infecção, por exemplo. Doutor Bruno Luitgardes, cirurgião plástico, muito obrigada, então, pelas suas informações. Falar um pouquinho, assim, né, desse pós-operatório, tirar as dúvidas das pessoas que enfrentam esse momento, porque algumas atividades, algumas cirurgias são feitas nesse momento, aquelas necessárias. Obrigada por esclarecer, então, todos os detalhes. Obrigado a você pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, doutor. Boa tarde. Obrigada, doutor.